Itabapoana. No Tupi-Guarani, barulho das águas sobre as pedras. Refletir sobre a relação de uma comunidade e um rio é buscar o despertar de uma conscientização ambiental. Ainda bem que a gente agora tem rede social para postar esse troço aí e chamar os culpados para a responsabilidade. O Itabapoana aqui sofrendo nesse momento, já com a água bem escura, bem verde e cada vez mais recebendo aí detritos. A gente não sabe a origem. Observou que esse material veio da nossa rede de tratamento, da rede estadual de tratamento de água, SEDAI. Uma mancha verde grande, para acabar de matar os peixes que ainda resistem a essa seca brava. Ai, que cheiro bom que tá isso, Fabrício. O negócio tá brabo. É bom quando o rio tá cheio demais, né, Luiz? Chamo Luiz Carlos, pescador, 35 anos de profissão. Viajo no rio Itabapoana, embarcação Cobra d'Água. Registrado na Marinha, no Ibama, no INEA, no MPA, para tudo quanto é lugar. Faço parte da colônia Z20 de Itapiruna. Pescar, eu pescava desde criança, mas comecei a pescar por profissão há uns 35 anos, falecido Zé Maria pescador. Morava ali nessa casa ali do outro lado ali, ó. A família dele é tudo pescador, ali tudo família dele. Criou a família toda com peixe, eu aprendi a pescar com ele. Eu tenho guardado na ideia, foi 11 de abril de 2009. A usina deu um impacto tão grande, mas tão grande que estava ali no porto, ali o rio, foi menos de meia hora, ele abaixou 1,20 m mais ou menos. Um impacto, isso aqui ficou igual um tabuleiro de criador de peixe quando a água está parada. Os peixes de loca que se escondem foram os peixes que mais sofreram. O peixe de loca é o peixe que loca os buracos no barranco. O peixe que entra ali dentro, ele faz aquela loca grande, provavelmente ele faz o cascudo, lá dentro ele abre aquele buracão grande. Aí eles entram ali dentro. O que acontece? Eles estão lá dentro. A usina fecha a água de repente. Sempre a loca ela é descaída assim, por exemplo, ela começa aqui, ela vem descaindo para baixo. Mas tudo que a água baixou fora da boca dela e saiu fora do nível dela cá, ela vai secar. Ela secou, o peixe, quando vai querer sair, não tem mais jeito. Aquele lado ali ficou só um filetinho d'água lá de cá. Quando foi no outro dia que a água começou a crescer. Ah, menino, vou te falar uma coisa. Você descia para saber de rio abaixo, só olhava debaixo do mato. O mato estava normal, por cima caçamado de mato, igual, só olhava por baixo, só via peixe morto estragado. Traíra, até tilápia morreu naquele, cascudo. E agora a quantidade de cascudo é ver que fica dentro da loca, que não sai para fora, que morre lá. Morreu o peixe Paraná e daquele para cá foi um baque grande no peixe, aí o cascudo sumiu do rio. Segundo eles, é o peixe que está dando o ganha-pão deles. Que o piau está entrando em extinção, a nossa ideia é fazer também uma desova de piau e voltar para o rio, mas nós estamos faltando ajuda, um recurso para fazer isso aí. Você quer saber mais negócio de peixe, eu vou te falar, o pescador aqui em Bom Jesus, o pescador antigo,
todos têm que agradecer o Augusto e o colégio agrícola ali, muito. Mas o colégio agrícola. Se não fosse ele, ninguém tinha documento, ninguém tinha nada em dia. Ninguém recebia nada, né? Nada, porque o Renato emprestava o ônibus para poder levar nós em Gargaú, que a colônia nossa era lá. Ele é muito boa pessoa, gosta de ajudar as pessoas, né? Eu vou sempre para cima, dando para cima, resolvendo tudo quanto é problema, tudo que... Para vocês verem como que eles são as pessoas que têm preocupação com o futuro, com o meio ambiente. Então, eu conversando com eles, nós fizemos um prospectozinho alertando o consumidor para não comprar o peixe abaixo daquela medida, para evitar, porque se você comprar peixe fora do padrão, fora da medida, você está ajudando a exterminar com a espécie do rio. Ideal, que é esse tamanho ideal? Eles capturaram várias espécies de peixe no rio, trazia para cá, eu abria e ia sondar, fazer análise na glândula deles, tanto o ovário como o testículo, se o animal já tinha atingido a idade de reprodução, a sua maturação sexual. A partir da maturação, esse peixe poderia ser vendido, capturado, porque já tinha contribuído com a natureza. Então nós medimos o peixe e olhava, tantos centímetros ele já reproduziu, nós colocávamos, esse peixe deve ser consumido de tantos centímetros para cima. Ele chamou o biólogo, né? O biólogo dele foi o pescador mesmo do rio. Ele falou para nós, ele deu uma medida a nós, para medir, e falou para nós, vocês sempre vão me avisando o tamanho que elas estão, que vocês estão pegando, que elas estão crescendo, para saber, para monitorar, para saber se elas estão desenvolvendo. A gente pegava aquele monte na tarrafa e soltava tudo outra vez. Às vezes media maior e passava lá no colégio e falava com ele, para saber, O pescador é uma pessoa que não trabalha, que coisa errada o pescador que faz, e a gente via que não era isso. O pescador é uma profissão muito árdua, enfrentam chuva, enfrentam os intempéries da vida aí, cheias, entendeu? Pode ser atacado por enxame de abelha, por marimbondo, por cobras. Mas foi uma surra tão grande que nós tomamos de marimbondo, e não tinha jeito, isso foi em 2008. 2008? Não, 2006. Não tinha jeito de eu ligar o motor para sair, no meio do monte se põe, a correnteza empurrando nós para debaixo, e nós naquele sufoco remando, marimbondo mordendo. Nossa! Nós aguentando um tipo de marimbondo, marimbondinho amarelo. Nós saímos dali, menino, com a cara, o olho, o nariz, tudo inchado, deu dor de cabeça na gente, deu dor de cabeça forte. Então eles são conscientes, são pessoas que não pescam na época do defeso, eles recebem uma ajuda do governo. Mas o pescador, a maioria, que um ou outro pode fazer isso, mas a maioria não pesca, eles respeitam realmente, põe a malha, tem um tamanho de malha de acordo com a espécie, com o defeso. Eles usam sempre a malha maior um pouquinho, para evitar de exterminar com... Porque ali é a vida deles, eles vivem daquilo ali. Olá, meu nome é William de Souza Miranda,
Eu sou um dos idealizadores do projeto Meu Rio Itabapoana Minha Vida. Nós fomos procurados, meados de 2015, pela necessidade de um pescador aqui da nossa cidade. Ele veio querer ajuda de alguma forma, porque ele não sabia mais o que fazer em relação ao rio, ao que estava acontecendo com o rio. E nós que às vezes não sobrevivemos do rio, né? Às vezes nós passamos pela ponte ali, eu sempre morei perto do rio, mas a gente só observa de longe. Quando ele trouxe essa necessidade, eu tive que dar atenção, porque, poxa, ele está lá dentro do rio, ele está respirando o rio Itabapoana, ele precisa ali do peixe para sobreviver. E aí nós fomos conversar, ele falou que estava impossível de pescar, os peixes estavam morrendo, estavam tendo dificuldade de locomover, por questão também de muitos galhos dentro do rio. E aí a partir daí que nós começamos a passar para o papel a ideia dele. Mas esse projeto, a ideia inicial, a necessidade inicial desse projeto veio desse pescador, onde nós convidamos escolas, entidades públicas como prefeitura, algumas escolas do estado também, para fazer a limpeza física do rio Itabapoana. E nós conseguimos tirar de dentro do rio Itabapoana praticamente um cômodo de uma casa onde nós colocamos isso até à exposição. Nós tiramos geladeira, tiramos carrinho de bebê, tiramos cama, tiramos muitas coisas de dentro do rio Itabapoana. Um dos fatos interessantes da ação que nós tivemos foi quando nós estávamos passando em determinado bairro, nós estávamos passando de barco e ali nós estávamos vendo muitas coisas, por exemplo, geladeira, muito pneu, carrinho de bebê, triciclo e etc. E aí nós estávamos em determinado local, de repente uma pessoa jogou da sua janela, sem olhar para o rio, jogou uma sacola de lixo, quase nos acertou dentro do barco. Então isso aí nos alertou, mais ainda pela questão da educação ambiental, né? Às vezes a pessoa acha que é cultural, às vezes tem uma cultura dele já por morar do lado do rio, ser ribeirinho, jogar esse lixo direto ao rio, né? Então acho que o importante disso tudo, todo esse projeto, é muito além de tirar o lixo do rio, né? Mas sim a questão de conscientizar os jovens, né? A população em si, que o rio é a nossa casa, o rio é a nossa vida. Sem rio, sem vida. Eu vi agora que foi ontem, ali em cima, ali, logo na frente aqui, ó. Tem uma casa bacana ali onde tem uns cachorros, fica logo na frente aqui, uns 100 metros aqui. Aí vem lá de cima de noite, tô escutando aquele troço caindo lá de cima dentro d'água. Jogando aquele monte de dentro d'água, eu cancelei. E depois eu falei, poxa vida, eu tenho que retirar o que eu disse. Eu falei, o cara tá jogando um monte de lixo dentro d'água, o caminhão passa pertinho de casa e tá jogando dentro d'água. Quando eu cheguei ali, era pão que ele estava jogando dentro d'água. Há muitos anos antes de vir para o IFE, eu não moro em Bom Jesus, mas trabalhei em Bom Jesus, e muito me incomodava aquela placa que parece que tem bastante tempo que está ali na ponte, escrito só jogue no rio que o peixe pode comer. Imagine se cada habitante de Bom Jesus jogasse meio pão, né, ou um restinho de comida que sobrou do seu almoço, né, que o peixe pode comer na água. Eu não sei exatamente qual é a população hoje de Bom Jesus, mas eu tenho certeza que, como passa de alguns 1000 habitantes, certamente se cada um jogasse uma pequena quantidade, isso seria uma causa de eutrofização do nosso rio. Principalmente nessa época do ano, que chove pouco, né? E você pode ver que a correnteza não é muito forte, há inclusive áreas de remanso, né? Onde essa matéria ficaria acumulada, eutrofizando o nosso rio. Então eu penso que o ideal seria escrever: não jogue no rio nem o que o peixe pode comer, né? Entende-se por eutrofização
o acúmulo de nutrientes inorgânicos numa coleção de água. Mas o que é isso, né? A principal causa, né, é o despejo de matéria orgânica na água, seja no rio, numa lagoa, né? Como por exemplo, esgoto doméstico, né? Até esgoto industrial também, mas principalmente esgoto doméstico, né? Com restos de comida, né? Fezes, etc. Que depois de decomposto, né? Acaba se transformando em matéria inorgânica. E as consequências disso é que eu acho que vale a pena a gente discutir, porque as causas são muitas, né? Inicialmente vai ter uma proliferação muito grande daqueles decompositores e o consumo do oxigênio por esses micro-organismos diminui muito, né, o nível de oxigênio dissolvido nessa água. E aí muitos seres como peixes, moluscos, crustáceos acabam sofrendo com essa diminuição do teor de oxigênio diminuído. Então eu diria que o prejuízo é para a biodiversidade de um modo geral, tanto para seres produtores quanto para consumidores primários, secundários, etc. Né? Seja pela falta de oxigênio, seja pela falta de luz, né, no ambiente. Não existe estações de tratamento, não existe cobrança em cima disso, então todo o efluente sanitário doméstico é lançado nos rios e cursos d'água de toda a região noroeste fluminense. É um padrão da nossa região e eu acredito que quase que de todo o estado do Rio também. Então, o que isso está trazendo de consequência para a saúde da população? Isso é tudo um ciclo muito grande, é uma cadeia. O esgoto vai para debaixo da terra, fácil, eu não estou vendo. Ele vai contaminar o lençol freático, ele vai contaminar os corpos hídricos e ele vai ser usado depois na água que é tratada para levar para as nossas casas. É toda uma cadeia. E a população precisa ter ciência disso. De informação chega muito fácil, qualquer um tem acesso a um celular, qualquer um tem acesso a uma televisão, então a informação é muito fácil. Mas a impressão que eu tenho é que quando você fala de esgoto, por ser uma coisa que fica debaixo da terra, ele passa imperceptível à mídia, à população de um modo geral. Eu acho que está na hora da gente começar a chamar atenção para isso. Porque é uma coisa que não está no interesse político, não está. O político não tem interesse de fazer uma estação de tratamento porque é cara. É cara e tratar, desculpa a expressão, bosta, não traz voto. Essa é a realidade. A piada para mim representa muita coisa. Representa o trabalho, representa o lazer. No lazer, Quando a gente está lá dentro do rio pescando, que sossego assim. Quando é de noite? De noite é que é melhor ainda. O pessoal ainda dentro d'água. é calmo, menino. Quando a gente entra ali pra dentro, é uma calma danada, né, demais? E a pesca para mim é tudo. É minha, como diz o hotel, é o meu modo de distrair, é o que eu preciso mesmo fazer. Posso não pegar peixe nenhum, porque eu fico satisfeito também. Aqui muitas coisas seriam importantes, principalmente a respeito do rio, mas... tudo bem, vocês estão para ouvir, mas as pessoas que eram para ouvir mesmo se eles ouvirem, tem que ouvir. As que eram para ouvir, para fazer as coisas, mas ninguém faz. Judiciário, as coisas tudinho, eles não fazem nada. Eles que eram para ouvir e ver. A realidade é essa, porque a pessoa ficar só atrás do escritório, dizer que tem até um carro, mas não sai dele, só fica atrás do escritório, não adianta nada. Que o legislar é muito fácil, o difícil é o cúmplice. Fazer lei é a coisa mais fácil do mundo, gente. O difícil é você fazer o cúmplice. Legislar, colocar no papel é muito fácil. A questão é que a maioria dessas leis, elas vêm de cima para baixo. Elas não saem da população. E a população, ela não tem esse pertencimento que você falou. Porque foi uma coisa que veio... O exemplo mais comum foi o Código Florestal, o último Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Ela foi uma lei que foi definida por bancadas do Senado e foram impostas para a população, sem que a população tivesse conhecimento, sem que a população tivesse a participação. É culpa dos legisladores, mas também é culpa do povo brasileiro, que não tem essa vontade de tomar esse pertencimento para si, de realmente se empoderar daquilo que é de seu de direito.
Eu vou brigar por isso até morrer, porque as pessoas têm que entender, se não começar um processo de proteção de nascente, isso que a gente está passando agora, essa seca, ela estava prevista para daqui a 50 anos, eu achei que eu não ia ver isso. Eu estou passando por isso agora, eu achei que vocês iam passar, eu não. O impacto maior a gente está vendo agora, né? Nessa baixa vazão do rio, o Itabapoana, por exemplo, ele está com uma vazão de 3 centímetros cúbicos por hora. Isso é muito pouco. E o porquê que esses recursos hídricos estão diminuindo? Eu visitei um córrego essa semana lá em Itaperuna. Eu percorri ele todo seco, sem uma gota d'água. Um córrego que é um afluente do rio Muriaé. Seco. Quilômetros de córrego seco. Nesses quilômetros eu contabilizei pelo menos 23 nascentes secas, que já são ineficientes, que já não tem mais água. Quais são as causas do porquê isso está diminuindo? Vou jogar a culpa aqui numa coisa que posso até apanhar, mas o principal é a agropecuária extensiva. Mais do que qualquer outra coisa. A agropecuária extensiva, ela desflorestou, desmatou, e a coisa que causa mais impacto no solo é o pisoteio de animais, porque é uma coisa contínua, é uma coisa que não cessa, é uma coisa que vai socando o solo. Por exemplo, você tem uma área de recarga, uma área alta, onde aquela área de recarga é uma área que tinha que ter uma porosidade maior do solo. Para que essa porosidade? Para quando a água bater, ela infiltrar. E aí abastecer o lençol freático, que vai abastecer a nascente, que vai abastecer o recurso, o córregozinho lá embaixo, o riozinho lá embaixo. Essas áreas de recarga, elas estão sendo pisoteadas por animais. Mata ciliar é importante? Muito. Mas a mata ciliar, a principal função dela é a estabilidade do talude e fornecer nutrientes para os organismos que estão no seu entorno, tanto os aquáticos quanto os terrestres. O que abastece realmente o lençol freático e, inclusive, o recurso hídrico, que está com a mata ciliar, são as áreas de recarga e nascente. Então, nessa época, a prioridade seria o quê? Proteção dessas áreas de recarga. Agora, eu também acho que o produtor precisa de apoio para isso. Porque a gente aqui está reclamando que a gente não tem água. Mas quem foi lá ajudar o produtor? Ele é um dos que mais sofrem, a gente sabe disso. Porque ele abastece a nossa comida, a nossa mesa, e abastece a nossa água também. Então, eu hoje falei isso lá em Itaperuna. Eu falei, por que esses comerciantes, os empresários, os industriais, não fazem uma coisa simples? Se cada empresa adotar 1, 2 nascentes, adote uma nascente, mas adota de verdade. Adota e vai lá e dá para o produtor o que o Rio Rural fazia. Dá a cerca para ele, dá o arame para ele, dá o grampo para ele, dá o morão de eucalipto para ele. Ele vai fazer cercar a sua área. Ele vai isolar a sua área. Agora, você ficar aqui querendo beber água boa, querendo ter água, querendo ter isso, querendo usar dessa água que vem lá de cima e não ajudar em nada para usar os braços só a reclamar, pelo amor de Deus, é muito fácil, né? Adota uma nascente, isso que eu falo, adota uma área de recarga. É de lá que vem a água da gente. Isso é apenas um reflexo do que o Brasil inteiro está passando. Isso é todo um processo que vem de décadas e décadas e que, se não houver alguma coisa que barre esse processo, que descontinue ele, a tendência é piorar. A tendência não é melhorar. E o mais interessante disso tudo é que esse projeto veio da comunidade. Não é um projeto que veio de órgão público, fomos nós, a comunidade. Eu estou aqui representando a comunidade, porque eu sou voluntário e a ideia veio dos voluntários. Eu acho que você que está assistindo esse vídeo, acho que deveria, a partir de agora, pensar sobre isso. Você tem condição de fazer, você pode fazer e sai para fazer. Reúna seus amigos e mão à massa.